Olá, muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez, onde a gente inicia aqui mais um bate-papo, mais uma conversa que vai olhar para o Enneagrama como um instrumento de elevação da consciência nas organizações, um instrumento de elevação da consciência nas lideranças, um instrumento de transformação, um instrumento de cura, um instrumento de desenvolvimento, um instrumento capaz de alguma forma entrar nesses sistemas vivos que são as organizações e ajudá-las a encontrarem também seus propósitos, espaços, seu lugar no mundo, seu lugar no planeta, encontrarem suas próprias curas e conseguirem funcionar com eficácia, com performance, com sinergia, a partir também de um processo de autoconhecimento e um processo de autoconsciência. O processo de autoconhecimento não é só para o indivíduo, para o ser humano. O processo de autoconhecimento é também para uma organização. A gente pode dizer que há pessoas que têm um nível de percepção, de consciência, de autoconhecimento e de ferramentas para operarem melhor no mundo. E nós podemos dizer o mesmo das organizações. Há organizações com um nível de autoconhecimento maior. Há organizações onde a comunicação dentro dela é mais verdadeira. Há organizações onde a cultura permite, por exemplo, as emoções, permite uma verdade num nível maior, permite o acesso ao propósito no nível maior, permite olhar para o ser humano considerando o ser humano como o centro das coisas. As empresas são feitas de pessoas e são feitas para pessoas. E isso sim será, foi e sempre será eternamente. São as pessoas que constroem as empresas e lá no final da conta todos os produtos, serviços ou quer que seja a tecnologia que uma empresa produz, ela sempre vai estar produzindo isso para uma pessoa no final da linha. Ou seja, estamos falando de sistemas vivos, de seres vivos, menos complexos, mais complexos, todos eles numa dança de consciência e fazendo e escolhendo fazer um trabalho no qual eles crescem de alguma forma. Hoje aqui é a nossa segunda live dessas duas lives do Enya Corporate. O Enya Corporate é um programa de formação para consultores, RHs, para instrumentá-los para trabalhar o Enneagrama dentro das organizações e das lideranças. Algumas pessoas têm me perguntado por que esse é um curso maior, por que também tem 7 dias presencial, projetos antes, depois, porque é um curso extremamente poderoso, porque é uma formação profunda, é uma certificação para de fato instrumentalizar você. Seja você um professor de Enneagrama ou alguém que trabalha com consciência que quer aprender a como fazer isso para levar também a consciência para as organizações, e isso são características um pouco diferentes, ou seja, você é alguém que é um RH ou alguém de educação dentro de uma empresa que gosta do Enneagrama, entende do Enneagrama, ou sua própria empresa já usa o Enneagrama e você de alguma forma vai aprender a como estar ali dentro trabalhando para azeitar isso, para impulsionar, para fazer transferência de aprendizagem, até mesmo para contratar processos ou para formar multiplicadores dentro da organização. Isso também é uma outra possibilidade bastante firme. Então trata-se sim de uma certificação pela Sociedade Brasileira de Enneagrama e de um programa no qual eu não vou falar somente de Enneagrama. Eu vou falar sobre o que tem de mais moderno hoje no desenvolvimento dentro das organizações e das lideranças nesses 20 anos aí de ferramentas, de projetos, seja para pequenas, seja para grandes organizações, e como um Enneagrama entra em todas as etapas desse processo, como a gente bem falou na live 1 da semana passada, que está aqui no meu Instagram e está também numa playlist que a gente criou chamada Enneagrama nas Organizações, lá no YouTube do Núcleo da Consciência. Então tem várias, inclusive a live da semana passada, várias falas associadas a esse processo tão lindo de fazer a cura nas organizações e nas lideranças como uma transformação planetária. Muito bem, se como eu prometi, o que eu vou fazer hoje vai ser responder perguntas que foram colocadas no meu Stories aí ao longo da última semana, que ficou bastante focado nesse processo. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas porque foram muitas, eu selecionei alguns blocos de perguntas que eu achei bem interessantes e fiquem atentos aí ao longo da próxima semana no meu Stories,
porque eu vou continuar respondendo algumas dessas perguntas que por acaso eu não consegui responder hoje. Tá bom? Essa é a última semana, até a semana que vem, para se inscrever na formação NA Corporate, que acontece agora em dezembro. É uma turma única. Eu há muitos anos não abro uma turma aberta para formar as pessoas para entrar nas organizações, e essa é diferente das 2 edições que aconteceram, somente 2 nesses últimos 15 anos, porque vem com toda uma nova oitava do trabalho de cura e transformação de organizações. Tá bom? Então, vamos lá. As perguntas que chegaram para mim, elas chegaram com características diferentes. Então eu separei em alguns blocos de perguntas. O primeiro bloco tem a ver com perguntas mais ligadas, mais estruturais, ligadas a como eu abordo uma empresa, de que jeito que eu entro, o que funciona, o que não funciona. Então, num primeiro bloco, eu agrupei as perguntas que falam sobre isso, ou pelo menos muitas delas, e tem um segundo bloco onde tem algumas perguntas pontuais que aí já são sobre as personalidades em si. O tipo 2 como líder, qual é a questão? O tipo 3, qual é a questão? Claro que aí são só alguns pontos, gente. Lembrar que dentro do meu livro Enneagrama para Líderes tem os detalhes do que trabalhar em cada uma dessas 9 lideranças, seja em liderança, seja em comunicação, seja em feedback. Acho que vale sempre colocar que o detalhe que tem aqui é muito alto. Então, se eu for olhar, por exemplo, para um líder 7, eu vou ter aqui toda a parte de Enneagrama, eu vou ter tendência de personalidade, focos de atenção, dificuldade que eu posso gerar para as pessoas, motivação, valores, tendência de identidade, dádivas de cada um desses 9 perfis. Tem uma segunda parte, comunicação e postura, como dar e receber feedback para esse tipo, como se comporta em equipes, como desenvolver dentro das equipes, ambientes de trabalho que tem preferência, que não tem preferência, como adaptar, como dar um bom feedback, estrutura, tendências de liderança, pontos fortes, pontos fracos, como usar o movimento das flechas, 20 atividades para cada um dos tipos para realizarem na empresa para se desenvolver, práticas de desenvolvimento, enfim. Tem isso para tipos, para os instintos aqui no capítulo final, para a montagem de academia de liderança. Então tudo isso está aqui, né? Esse livro belo que está completando aí 10 anos agora no começo do próximo ano e que está também no aplicativo Enneagrama para Líderes, que é grátis, qualquer um de vocês pode baixar. Lembrando que esse livro está em inglês na Amazon, já são 50 países que usam Enneagram for Leaders, aí você consegue baixar no Kindle, que é a versão eletrônica, mas só em inglês que tem a versão eletrônica. Tá bom? Então, eu não entro muito aqui nas lives na questão de cada um dos perfis, porque tudo isso está aqui, tudo isso está no aplicativo, no YouTube do Núcleo da Consciência tem cada um dos perfis, então isso vai estar no NA Corporate para todas as posições, mas eu procuro entrar aqui para questões que não são tão facilmente respondidas, que a gente não vai encontrar em livros e que tem a ver com experiência mesmo, que nunca foi falada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro bloco de perguntas são perguntas mais estruturais. Vou falar algumas delas para vocês e aí eu vou responder aqui. Então, primeira pergunta: como estabelecer uma proposta de valor para as multinacionais para a entrada de Enneagrama? Pergunta lá do Marco, querido. Quais as bênçãos de se trazer autoconhecimento para as empresas? E eu vou falar que não é só autoconhecimento, mas o que a gente chama de autoconsciência. Muitas vezes eu tenho autoconhecimento, mas eu não sei muito bem o que fazer com isso. Há passos seguintes que o autoconhecimento proporciona, ou o que eu chamo de Master of Self, né? Uma maturidade pessoal que eu encontro como indivíduo ou como organização. Como aplicar o Enneagrama sem ser invasivo, como aplicar sem constranger os colaboradores, como fazer se a empresa ainda não está aberta para isso, começo em pequenos grupos, começo em grandes grupos, como usar para diversidade e inclusão, tema que estava tratando hoje de manhã com um aqui dos meus queridos clientes. Hoje eu tive com a TOTUS essa manhã, estou fazendo um trabalho de propósito com a Universidade Corporativa e falávamos hoje também sobre diversidade e inclusão. Como convencer empresas e seus líderes da necessidade de transformação. Como usar o Enneagrama a favor e não contra, nem para manipular, nem para gerar estereótipos. Como não dar um tiro no pé. Essa eu falei na live da semana passada, é extremamente importante, porque a maioria das pessoas vai dar tiro no pé. Não no primeiro momento, mas esse tiro no pé vai acontecer aí
6 meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois do Enneagrama entrar na cultura. É possível usar o Enneagrama na seleção por competências. Eu falei das áreas de uso principais na live da semana passada, e esse também é um relatório que a gente vai apresentar aqui dentro do Enneagram Corporate. E vale aqui, usando as palavras da pessoa que perguntou, que eu colocaria isso de uma forma um pouquinho diferente, vale excluir a base, o fundamento espiritual do Enneagrama para poder se adaptar para entrar dentro de uma organização, para democratizar? Será que a gente vai perder? Será que a gente vai ganhar com isso? Então, essa primeira bloco de perguntas, eu não estou entrando aqui em estilos de personalidade e nem em instintos, mas sim sobre essas questões estruturais. E depois eu sigo para algumas perguntas que vieram nos estilos, tá? Aqui no meu destaques do Stories tem uma parte chamada Ennea Líder, Ennea Comunicação, Ennea Feedback, os raios. Tem muita coisa sobre os estilos que já está colocada aí, tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta. Como estabelecer uma proposta de valor para o Enneagrama nas multinacionais? Isso é muito importante. E essa resposta não vale só para multinacionais, ela é a mesma resposta para uma pequena empresa que tenha 7, 8 pessoas. E conforme o mapeamento que nós fizemos na rede de professores internacionais de Enneagrama nas empresas no mundo inteiro, eu fui mentor dessa rede nos Estados Unidos por vários anos, nós fizemos uma pesquisa, isso aparecia como fator número 1 de sucesso nas organizações. Lembre-se, você não está indo para uma empresa para colocar o Enneagrama na empresa. Não é isso que você está indo fazer. Você está indo para uma empresa para resolver o problema dela. Você está indo para uma empresa para ajudá-la a conquistar um grau mais elevado que ela mesma já está buscando e não para colocar o Enneagrama. E isso tem que ser uma coisa muito importante. Porque se você se apaixonar demais pela ferramenta, você vai acreditar que você precisa colocar uma ferramenta. Não, principalmente dentro de uma organização, como você resolve o problema, a dor dessa organização, a limitação dela ou o chamado que ela te faz. Então, se ela chega até você, e ela pode ser uma multinacional, pode ter 6, 7 pessoas, e você descobre que o que tem ali é uma questão de intolerância às diferenças, porque as pessoas têm personalidades diferentes, uma fala de um jeito, outra fala de outro, você percebe um grau de conflito e fazendo um bom diagnóstico, seja tão simples quanto numa pequena empresa, entrevistas com os fundadores, batendo um papo com algumas pessoas e verificando, usando alguns questionários simplificados, mas conseguindo extrair, caramba, por que essa empresa me chamou aqui? O que tem aqui para ser resolvido? E aí, quando você consegue encontrar isso, que às vezes é como a gente viu, problemas de comunicação, isso é uma coisa. A liderança que não tem ferramentas de liderança, intolerância às diferenças, feedbacks que não estão sendo dados, conflitos exagerados, incapacidade de trabalhar em times ou equipes, desconexão do propósito, as pessoas estão trabalhando só por trabalho, baixo grau de motivação. E qual é a razão pela qual? Então a primeira coisa para que você entra numa empresa? Ninguém resiste a ter o seu problema resolvido. Tá? Então é a mesma coisa com pessoas também. Às vezes eu falo, olha, eu quero colocar o Enneagrama em você, porque o Enneagrama é muito bom para mim. Peraí, mas essa pessoa está procurando o quê? Autoconhecimento. Para quê? Porque eu quero ser mais feliz, porque eu quero ter um relacionamento melhor com a minha família, Então até mesmo as pessoas, elas procuram coisas que o Enneagrama dá. Elas não procuram em si só a ferramenta, mas o que essa ferramenta, o que esse sistema vai entregar para mim. Então, para estabelecer uma proposta de valor, eu preciso, em primeiro lugar, entender qual é a dor dessa empresa, dessa pequena empresa, dessa organização. Às vezes é uma liderança nas empresas menores, é um líder que é um sócio que está em conflito com o outro, ou a questão da organização, isso
tem a ver com a personalidade do indivíduo, daquele líder. Ah, ele é um tipo 5 que está fechado demais, então eu vou trabalhar aquele indivíduo porque a personalidade dele está gerando um problema. Olha que interessante. Então, aí eu vou trabalhar o desenvolvimento naquele indivíduo, seja através de um coaching individual, seja através de workshops, e o Enneagrama entra aí no nível mesmo de tipo. Ah, se eu vou trabalhar a questão da diversidade que não está sendo aceita. Opa, um workshop cai muito melhor, porque aí as pessoas vão ouvir o painel de um set e eu vou mostrar para elas, olha que interessante, você tem colaboradores daquele jeito? Como é que você pode construir com esse tipo e não reagir a ele? E aí nós vamos desenhar dinâmicas para que as pessoas saibam como construir um comportamento diferente diante daquela diversidade. Então a proposta de valor, ela depende do valor que aquela organização quer. Claro que quem ainda não tem muita experiência com organizações pode dizer assim, peraí, mas se eu for nas empresas dar workshop e mostrar os 9 tipos, será que eu não posso vender um produto que a gente chama de produto de prateleira? Ah, o que eu vendo? Eu vou lá e ensino sobre os tipos. Pode, você pode fazer uma coisa dessa. E muitas vezes você vai ter ganhos, assim como se você pegasse pessoas na rua e colocasse para dentro de uma sala e de repente você começasse a falar dos tipos. Boa parte delas vai se encantar por aquilo, mesmo não sabendo muito bem como usar e tal. Parte delas vão dizer, nossa, mas eu não queria nem ter entrado nessa sala, por que eu estou fazendo aqui e tudo mais. Então, sim, só que o que vai acontecer? Quando você sai pelas empresas dando só workshop de tipo, olha o que acontece. As pessoas costumam gostar muito, porque o Enneagrama tem essa beleza e esse fascínio, só que depois de um tempo, você volta 6 meses lá, 1 ano lá, e eu posso dizer que é isso que acontece, as pessoas falam, nossa, foi muito legal aquele curso de Enneagrama, eu era aquele lá meio certinho, eu não lembro que número que era, olha, eu não lembro muito bem do curso, mas foi muito legal para mim, viu? Fez uma tremenda de uma diferença. E você vê que algumas pessoas pegaram aquilo para elas como algo pessoal, levaram para casa, foram para a internet, mexeram ali, e essas pessoas tiveram um ganho, outras a vida acabou atropelando. Então, na verdade, você pode fazer isso, mas isso é algo que não vai ser duradouro, que não vai entrar, e não é uma abordagem, a melhor abordagem para se fazer numa empresa. Uma empresa precisa do seu problema resolvido e ela precisa de continuidade. Então, é comum começar uma academia de liderança por um workshop que envolva os tipos ou estilos de liderança, que é um nome muito bom, é comum. Mas dentro de que contexto? Dentro de melhorar a comunicação daquela equipe? Então eu vou mostrar aqueles 9, eu vou mostrar que os estilos de comunicação deles são diferentes, eu vou mostrar as distorções. Olha, na hora que esse cara está falando assim muito direto, olha como aquele outro está recebendo isso e está se sentindo emocionalmente fechado. Que problemas nós temos aqui? Conseguem perceber? E como que a gente pode mudar isso então? Vamos desenvolver novas estratégias de comunicação? Esse grupo pode respirar, conectar o coração antes de fazer uma entrega de uma mensagem? Ou perceber que não está reativo para ser menos direto? Este outro grupo pode ter a compaixão e o entendimento de que aquele grupo tem um estilo de comunicação que é direto, isso não é pessoal, e a gente constrói isso dentro dos 9 na relação, saímos com tarefas específicas, com um plano de transformação, isso é implementado através de um segundo encontro, de um terceiro encontro, de ferramentas de mudança que não vêm do Enneagrama, são ferramentas aí de comunicação para enquadrar isso, é desdobrado num plano de coaching, num plano de mentoring, é também, por exemplo, ensinado para o líder daquela equipe para que ele conduza reuniões, 3 ou 4 depois daquele treinamento, aonde ele, com uma ferramenta que ele vai ganhar, por exemplo, o aplicativo do Enneagrama para Líderes, ele vai continuar facilitando as próximas reuniões de uma forma que ele lembra, olha, vamos lá,
o meu estilo é mais esse, a gente está recebendo dessa forma, como é que a gente pode fazer? Ó, será que esse não é o teu viés de achar que vai dar tudo errado? Você tem certeza? Ou será que é o meu viés de querer não olhar para os erros? Isso muda a forma como o planejamento estratégico acontece aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um programa. E aí quem esteve lá no NA Trainer sabe, quando eu falo de treinamento, existe uma tecnologia para fazer um design de um programa, de forma que ele entregue aquela dor, entregue aquela resolução, entregue aquilo que aquela organização pediu, porque é aquilo que no fundo ela precisa e ela quer. Então se é comunicação é uma coisa, se é conflitos é outra, se é desenvolver um líder específico é outra, se é trabalhar uma relação de uma área é outra, cultura é outra. Então, tudo isso para dizer o quê? Como eu entrego proposta de valor? Entenda em primeiro lugar o que é valor para essa empresa, ou para essa área, ou para esse departamento, ou para essas pessoas nesse momento do tempo. E aí não basta você conhecer Enneagrama ou ser um facilitador de um workshop de tipos ou instintos. Você precisará ser alguém capaz de compreender uma situação, de fazer um mapeamento, de ter uma conversa, de ter um projeto e saber, tá, entendi, é isso que a gente tem que resolver. Então, o que muda quando a gente vai, por exemplo, de uma empresa pequena para uma empresa grande? As empresas pequenas, normalmente eu vou lá, eu converso diretamente com o sócio ou com alguma pessoa direto e a gente sabe quais são os top problemas. Muitas vezes são questões da personalidade dos indivíduos, no qual o Enneagrama pode ajudar aquela pessoa. Então é comum, como um projeto de transformação, a gente ter mentoring ou Ennea Coaching daquele líder ou daquela pessoa separado, por exemplo, de um treinamento. Porque é ali que a gente está vendo que está a questão. Mas enquanto está acontecendo um mentoring com aquele líder, está acontecendo também um workshop, de repente de tipos e instintos, com um determinado grupo, que será seguido, por exemplo, de sessões de group coaching em 1, 2, 3 sessões, focadas no objetivo específico que a gente conversou antes. Então isso é um projeto. Nós vamos apresentar lá no Ennea Corporate alguns projetos. Eu vou mostrar cases, né, das multinacionais, de empresas pequenas, como eles são tratados, como eles são montados. Então, numa pequena empresa, você vai lá, conversa lá com o RH, conversa lá com o dono, tem um pouco de técnica de diagnóstico, faz perguntas poderosas, encontra, olha para ele, mostra para ele, é isso aqui que você está precisando? É. De repente você chama algumas pessoas até para validar, porque se você conversa só com uma pessoa, seja o dono ou o RH, a informação que você tem é uma informação que está na mente daquela pessoa e pode ser um filtro. Muito cuidado, ouça sempre mais de uma pessoa. Eu ouço o RH, mas eu ouço também 2 ou 3 líderes e 2 ou 3 liderados e ali eu vou montando, às vezes em 2, por exemplo, uma empresa pequena, às vezes é comum eu ter 1 ou 2 dias de conversa com eles, entrevistas mesmo, com técnica, e aí, entendi o mapa. Até chegar a um ponto específico que você olha para eles, eles olham para você, olha, é isso aqui que a gente está querendo atingir, não é? Tá, legal. A gente consegue medir isso aqui, o quão bom ou o quão ruim tá? Sempre bom medir. Não, a gente sabe que a comunicação não tá boa, mas a gente não consegue medir. Será que não? Vou fazer o seguinte, quantas pessoas tem aqui? 30? Eu posso conversar com uma de cada área? Estão 6 áreas, vamos começar com 5 pessoas e eu vou fazer uma entrevista, um cafezinho com elas de 40 minutos, perguntar para elas, fazer 5 perguntas sobre como está a comunicação da empresa e pedir para elas me darem uma nota nessas perguntas? Ou posso mostrar um questionáriozinho aqui, montar no Google Forms, que mapeia aqui, gratuito, mapeia 5 ou 6 pontos de comunicação. Vocês disparam para mim e me passam o resultado para eu dar uma analisada? Eu consigo mapear isso, assim como eu consigo mapear pós o meu programa para ver quais são os efeitos que eu tenho ali de alguma forma. Então, em conjunto com aquele líder, com aquele RH, eu tenho um problema, uma questão a ser resolvida e é dela que eu monto um projeto e a partir desse projeto, tem várias formas de fazer isso, eu mostro a minha proposta de valor. Olha, nós temos a situação é essa, inclusive mapeamos, está aqui, nós vamos fazer estas ações
para atingir o resultado XYZ, que são compostas e tal. E aí, no design destas ações, elas contêm o Enneagrama de múltiplas formas. Para quem conhece o Enneagrama de 9 tipos, o Enneagrama para líderes, é um nível de intervenções que vai ser incrível. E há outras pessoas que de repente vão conhecer, como a gente vai mostrar no Ennea Corporate, um trabalho mais sistêmico, dos raios, de cultura. Aí depende muito do quanto você tem ferramentas para esse tipo de coisas. Mas só para um Enneagrama de tipos, para um Enneagrama de raios, para um Enneagrama de... É comum as pessoas daquela empresa passarem a usar o aplicativo Enneagrama para líderes, começarem a conversar daquela forma. Você já consegue montar uma proposta de valor, você vai discutir essa proposta e vai começar o processo de implementação, que pode ser só um workshop? Pode, mas só um workshop não resolve normalmente um problema de uma organização. A não ser, por exemplo, que você está vendendo uma palestra, que pode ser também. Às vezes, olha, eu só preciso de que alguém venha puxar a orelha dessas pessoas aqui por 2 horas, mostrar para elas que existe diversidade no mundo, isso aqui tá bom demais para mim. Se elas quiserem, elas buscam por conta própria ou não, tá? Pode ser, desde que esse objetivo esteja acordado. Então, a grande beleza é você entrega aquilo que foi combinado, você entrega aquilo que as duas partes têm certeza. Então, vai desde uma palestra, e essa palestra é só tocar alguém, pode ser um objetivo, versus um projeto de transformação com o Enneagrama. E aí nós estamos falando de coisas que duram semanas, meses, ou, por exemplo, como eu estou aí completando como consultor na Engie, quase uma década já. Então, tudo depende do que é o projeto. Mais uma vez, voltando para lá, como entregar a proposta de valor, entregando exatamente o que é valor para quem está solicitando você naquele momento do tempo. Ah, mas eu queria ter uma proposta para chegar nas empresas que a gente chama de cold call. Elas não me chamaram, eu só quero me apresentar e dizer que eu tenho um produto de valor. Isso é o que a gente chama de produto de prateleira. É possível? Claro que é possível. Não é como eu tenho trabalhado principalmente nesses 20 anos, porque a minha proposta sempre foi de um trabalho muito transformacional. Mas é possível sim eu fazer eventos de prateleira. Aí eu vou ter lá um workshop que envolve os tipos, eu vou ter de repente um segundo módulo que é comunicação, um group coaching. Aí eu tenho que montar uma estrutura e já ter uma proposta de valor pré-definida. Olha, isso aqui faz o que com as pessoas? Comunica a diversidade, mostra que pontos fortes e fracos e promove um PDI, um plano de desenvolvimento individual, que cada uma vai levar após o curso para ela e vai se entender com RH ou consigo mesma em como vai implementar isso ao longo do tempo. É possível fazer isso também. Não tem sido muito o meu estilo, mas é bastante possível de fazer e com certeza para alguns de vocês. E até para abrir portas, muitas vezes a gente precisa de alguns produtos mais pré-definidos, mesmo que eles sejam combinados. Qual a diferença se eu tiver uma grande multinacional? Um pouco diferente, tá? Mais uma vez, gente, não é a ferramenta. Não tenta entrar numa grande organização querendo bater o martelo de que olha que legal eu tenho o Enneagrama. Isso só vai dar certo se alguém lá dentro, que a gente chama de um sponsor, ou se a empresa já usa o Enneagrama, ou se alguém fez um curso de Enneagrama, está apaixonado por aquilo e quer colocar de qualquer jeito. Aí você pode entrar dizendo, olha, é pela ferramenta. Só que mesmo assim, cuidado. Porque depois que você fizer as aplicações, essa pessoa que te colocou, de repente é o RH, está apaixonada por aquilo. Mas não quer dizer que a empresa inteira está. Tá? Então, você tem que ficar bastante atento para lembrar o que você vai entregar para essa empresa é a proposta de valor para ela e não o sistema. E as pessoas vão se apaixonar pelo Enneagrama, como vamos dizer o que a gente chama de um side effect, né? Um efeito que vai acontecer e vão buscar e vão levar para a vida dela e você pode fazer isso, mas nunca se desvie daquilo que você tem que entregar. Numa multinacional, dificilmente você vai sair vendendo produto de prateleira, tá? É mais difícil você falar, eu tenho isso. Depende da cultura dela. Culturas mais antigas, com treinamento e desenvolvimento mais, vamos dizer, mais antigo mesmo, menos desenvolvido, é mais fácil você entrar com produtos de prateleira e pode ser que funcione.
Em culturas que estão acostumadas a fazer programas, a fazer academias, é mais difícil. Então você vai ter que ter um contato mesmo para conseguir chegar numa organização dessa e apontar, olha, eu estou aqui, eu tenho soluções de desenvolvimento organizacional, né, diante dessa filosofia, desse propósito, dessa missão, e eu queria mostrar para vocês uma das ferramentas que eu uso, que a gente usa para isso, é o Enneagrama. O Enneagrama tem essa forma, ele provê essas características, tem essa validação, funciona desse jeito. Isso se você quer ser reconhecido pela ferramenta de qualquer jeito. Se não, que por exemplo nunca foi o meu caso dentro das organizações. Eu sempre fui para resolver o problema da empresa e quase 90% das soluções possuem o Enneagrama. Embora várias das empresas me chamaram porque alguém gostava do Enneagrama. Então sempre tem tudo isso junto e misturado. Eu diria que uma multinacional você precisa ter um conhecimento um pouco maior desta linguagem, desta fala, você precisa estar muito mais preparado para falar com uma área de universidade corporativa onde um RH neste tipo de medidor, de sistema. Então não é alguma coisa para um turista em geral, mas dá para aprender a fazer isso. E uma das propostas do Ennea Corporate é mostrar para você para fazer isso, tá bom? Lembrar que multinacional, gente, tem um outro detalhe. A coisa é tão grande, tão grande, tão grande, que dificilmente, se você nunca entrou lá, você não vai ser a pessoa que vai entrar para fazer o grande programa de transformação para 1000 pessoas. Não, até porque isso exige uma equipe, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso último projeto lá na Natura, uns anos atrás, eram 22 consultores ao mesmo tempo, começando em estados diferentes, com medidores. Então, assim, a gente está falando de uma outra história, a gente está falando de uma operação muito mais complexa. Tudo tem o Enneagrama, tudo tem, enfim, é mais complexo. Mas, no geral, o que acontece é que uma área específica chama você. Então, às vezes, um gestor da área comercial, ele tem um dinheiro, um budget que ele pode investir naquela equipe dele, ele adorou o Enneagrama para trazer para lá. Eu me lembro de ter feito várias convenções de vendas, usando o Enneagrama dos tipos mesmo, para mostrar como as pessoas eram diferentes, os pontos fortes e fracos. Super legal. Então, isso é mais fácil, porque aí é uma coisa um pouco mais direta, um pouco mais pontual. E sim, nessas empresas grandes, muitos dos gestores não precisam nem passar, às vezes, para um RH central, eles têm uma verba para ensinar, uma verba. E nestes lugares, o Enneagrama, até mesmo em produtos de prateleira, pode cair muito bem. Porque é muito fácil você mostrar que através das diferenças dos 9 estilos, você tem pontos fortes, fracos, você adapta para negociação, para vendas, para equipe e fazer um trabalhinho ali com eles um pouco mais direto e pontual. Então, acho que, como é minha característica, dar respostas longas, complexas e bastante sistêmicas, tem um pouco disso aí. Uma segunda pergunta que veio aqui é como é de que maneira o autoconhecimento é uma bênção, né? Gente, o autoconhecimento pode ser usado para coisas incríveis dentro de uma organização. Pode ser usado para coisas incríveis, como, por exemplo, o nível de consciência das pessoas, da sua maturidade pessoal, faz diferença? Eita! Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô? Alguém pode me dar um oi? Você está me ouvindo? Aqui. Acho que estão me ouvindo, sim. Acho que está tudo bem. Então, o autoconhecimento, o nível das pessoas de maturidade pessoal, obrigado, Raíssa, querida. O nível de maturidade pessoal dos indivíduos que compõem esta organização faz diferença. Muita diferença, principalmente as lideranças, porque se você pega, os líderes influenciam equipes grandes, 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 40 pessoas. Se este líder é uma pessoa extremamente reativa, com uma consciência baixa, fixada no seu tipo, dominada pelo instinto dominante, completamente cega lá para o instinto reprimido, isso afeta a relação, afeta a empresa como um todo? Claro que afeta. Se eu tenho um presidente de uma empresa assim, um diretor, um gestor, um RH, ou se o nível geral das pessoas nessa organização
é de uma maturidade baixa, afeta pra caramba? Afeta pra caramba. Então talvez o trabalho mais simples que o Enneagrama pode fazer, não simples na sua importância, tá? Mas simples de entender como usar, é para elevação da maturidade dos indivíduos. E aí eu tenho vários sistemas para fazer isso, programas online, workshops, intervenções, aplicativo e um monte de coisa. Porque se essas pessoas por si só, mesmo desconectadas da consciência da organização como um todo, subirem o seu nível de automaturidade, elas vão impactar essa empresa. Só que o que acontece, gente, em geral, quando esse trabalho é feito só nas pessoas e não na estrutura organizacional, eu vou contar a bola para vocês do que vai acontecer. As pessoas que elevarem muito a sua consciência vão embora dessa empresa. Porque elevar a consciência dos indivíduos separadamente é incrível para os indivíduos, mas não garante a transformação empresarial. No geral, o que acontece é, se isso não for transformado em estruturas de transformação organizacional e eu não tiver o apoio de uma liderança, e eu não tiver um plano, e eu não tiver uma continuidade, essas pessoas vão começar a olhar para aquilo e falar, caramba, eu não estou conseguindo influenciar tudo isso, caramba, isso aqui não é mais lugar que eu me sinto bem, e muitas vezes essas pessoas vão embora e faz parte do processo de desenvolvimento das organizações. Por quê? Porque essas pessoas vão procurar outras organizações ou vão fundar outras organizações que vão nascer num nível de consciência mais alto, e isso também é incrível. Porque assim nós também estamos reciclando o espírito das organizações. Ou é possível que uma grande quantidade de pessoas, às vezes numa equipe, a gente fala no número mágico aí dos 17, 18%, sobem um nível de consciência, eles começam a se mexer tanto, que eles começam a exigir, às vezes até de um líder, gente, a gente precisa mudar essa empresa? Pode acontecer sim. É possível acontecer esse tipo de coisa. Mas quanto maior a organização, mais eu vou precisar do envolvimento de todas as áreas e a complexidade da história é muito grande. E aí realmente nem sempre vai ser possível fazer grandes modificações, até porque você é um indivíduo. Numa organização de 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas, você é um indivíduo, né? Você não pode ter a arrogância tamanha de acreditar que você é um ser externo, vai modificar completamente aquela história, que tem um board de acionistas que está na Europa, que tem diferente. Mas você consegue sim fazer grandes transformações. E nas multinacionais, gente, começa pelo que você tem. Começa pela porta de entrada que se abrir. Se abrir uma porta de entrada lá embaixo, entra lá embaixo e faz aquilo gerar movimento e continua. Aquele movimento vai mexer com o outro. Começa na gerência, começa lá em cima, começa onde a porta se abrir. E espera os resultados acontecerem. Lembrando que você pode fazer o teu melhor design no mundo, você vai fazer de tudo, mas a responsabilidade não é só sua. Há coisas muito maiores na política de uma empresa grande que não necessariamente vão te permitir atuar da maneira como você gostaria. Ainda assim, as pessoas ali dentro serão impactadas. Ainda assim, as famílias dessas pessoas serão impactadas. Ainda assim, um líder ou outro será impactado e o trabalho da consciência, o trabalho da elevação espiritual e o trabalho da luz estará acontecendo de uma forma ou de outra. Então tá inúmeras bênçãos aí para os processos de autoconhecimento, de maturidade, de desenvolvimento. A gente diminui o número de conflitos, Vocês sabiam que mais da metade das pessoas, muito mais, que se demite de uma organização, ela se demite por conflito com o gestor direto? Então você imagina dizer que mais da metade das pessoas que vão embora de uma empresa é porque tem um conflito imediato com o gestor direto. Não necessariamente é a cultura, é o lugar, é o salário. E isso tem a ver com relacionamento? Tem. Dá para o Enneagrama de alguma forma melhorar esta relação? Com certeza. Lá no número final isso vai mexer no meu turnover, o número de pessoas que entram e saem? Com certeza. Vai mexer sim. Eu posso trabalhar, por exemplo, o resto das pessoas hoje, por exemplo, que está indo embora das organizações por falta de propósito ou porque está se sentindo vazio. O Enneagrama pode me ajudar, dependendo do meu raio, do meu instinto, a ver o que bate mais no meu coração, a ver mais aquilo e alinhar isso. Foi o trabalho que eu fiz hoje de manhã.
é em desenhar o propósito de uma organização, cada um encontrar o seu propósito de alma, e a gente sabe que os perfis têm propósitos de alma ou valores muito fortes, né? Uma integridade no 1, o valor do ser humano para um 2, a questão da superação, da amorosidade, de pessoas para um 3 desenvolvido, a questão do significado para um 4, coisas que tocam os nossos valores de forma fundamental, elas podem ajudar esses indivíduos a elevarem o seu nível de conexão com o seu propósito e alinharem com o propósito da organização. Como fazer se uma empresa ainda não está aberta? Como fazer se aquela pessoa lá da tua família, você acabou de fazer um curso de Enneagrama, esse curso te fez bem pra caramba, você está super feliz, mas tem aquela pessoa que você ama tanto que não quer saber disso. Ela não quer fazer processo de desenvolvimento. Ela está bem do jeito que está. Ela está usando os mecanismos de defesa e ela está... Você já tentou ficar enfiando goela abaixo de alguém que essa pessoa precisa mudar? Você já viu o que acontece? Tenho certeza que você já viu o que acontece. Depois de um certo tempo, esta pessoa não vai mais querer ouvir falar daquele assunto. Temos que tomar muito cuidado, eu já falei isso em outras lives, na live do Enneatrainer, já falei isso o tempo inteiro. Assim como uma pessoa tem que ter um chamado que vem de dentro, tem que desejar crescer ou transformar-se, tem que ter sido tocada, você pode apresentar a possibilidade, você pode contar a sua história, isso toca pessoas, mas as pessoas que escolhem não se desenvolver, elas têm esse direito, isso faz parte do livre-arbítrio. É a mesma coisa para empresas. Então, para quem me perguntou como fazer se a empresa ainda não está aberta, é como a pessoa que não está aberta. Será que aquela empresa quer? Você está ali vendendo gelo e de repente você está no Alasca e aí você vai bater de porta em porta para as pessoas comprarem gelo, ou você está vendendo areia no Saara. E como é que eu faço para essa pessoa perceber que ela precisa comprar um saco de areia? Ela não precisa de um saco de areia. A outra não precisa de gelo. Muitas vezes é você que tem que se perguntar, esta empresa precisa do Enneagrama agora? Esta empresa precisa? E mais, por mais que ela precise, ela percebe que precisa? Ou é a sua leitura de que ela precisa? Ela foi tocada por isso, ela conseguiu encontrar uma dor e o grande canal está em uma dor. E toda organização tem uma dor. Assim como toda pessoa tem uma dor. Se ela for tocada nessa dor, sentir que está cansada dessa dor, sentir que está algo a mudar, aí a janela de oportunidade se abre. E quando essa janela de oportunidade se abre, é aí que você escuta o que está acontecendo. E quando você escuta o que está acontecendo e monta um diagnóstico, é aí que você tem o Enneagrama como um dos instrumentos incríveis para você oferecer como solução maravilhosa. E eu acredito que um dia o Enneagrama vai estar na maioria das organizações do planeta. Não esse Enneagrama que a gente tem colocado exatamente dessa forma nas organizações, mas uma adaptação, uma nova geração, vamos dizer assim, que vai envolver mais diversidade, mais maturidade, mais qualidade, e também mais compaixão e mais metodologia para esse processo acontecer e mais aceitação desse processo. Mas sim, nós sabemos que o Enneagrama é absolutamente incrível. Isso aqui é indiscutível do que tem aqui. Mas vale lembrar que eu estou a serviço de um cliente. Eu estou a serviço de uma empresa. Eu estou a serviço de uma pessoa. E esta empresa, esta pessoa são o meu verdadeiro instrumento. As pessoas, né, eu tenho essa história com o Enneagrama há muito tempo, mas eu costumo dizer, não é o Enneagrama a minha maior paixão. As pessoas ficam chocadas. Eu amo o Enneagrama me escolheu, eu escolhi o Enneagrama, mas a minha maior paixão é o ser humano. A minha maior paixão é ver uma pessoa um grau mais feliz, é ver uma pessoa um grau mais espiritualizada, mais livre. E o Enneagrama se apresenta incrivelmente para fazer isso. E quando não for o Enneagrama para aquela pessoa, ela não vai ouvir essa palavra saindo da minha boca. Porque entre uma coisa e outra, ela é a minha paixão. Eu sou apaixonado por um mundo onde as pessoas vão ser livres, as organizações vão ter um grau de amorosidade, de consciência. Então lembra sempre disso. Por quê? Porque se uma empresa, às vezes a empresa não está aberta a ser transformada. Cara, não põe o teu pé aí.
Porque se você pôr o teu pé aí, o trabalho que você fizer não vai dar resultado e a culpa vai ser, entre aspas, do consultor. Primeira coisa. Não obriga uma empresa a usar o Enneagrama quando ela tem não quer. Ou quando ela tem alguma história. Às vezes alguém antes de você fez o belíssimo serviço de fazer um mau trabalho com o Enneagrama. Ou na internet ela achou o Enneagrama e viu estereótipos ali. Isso é muito comum. Ela fala, não, mapa de estereótipo não quero. Então esteja atento a isso. Pode ser que você consiga reverter isso? Pode. Mas aí você vai ter que ter uma estrutura, uma autoridade para falar disso de um jeito completamente diferente. Porque é quando você vai... E aí está na primeira live da semana passada, tá, gente? Quando eu expliquei como você apresenta o Enneagrama numa organização. Isso faz toda a diferença. Se ele entra como um perfil psicológico de 9 tipos, você vai dar um tiro no pé. Porque mesmo que você não queira, mesmo que você apresente de forma amorosa, alguém vai criar um mapa mental de que o 8 atropela, de que o 7 não termina nada, de que o 1 é crica, de que o 2 é pegajoso. E esse cara vai ler isso na internet, ele vai criar um mapa mental, ele vai começar a falar sobre isso. E se você foi um consultor que só fez um workshop, saiu, você já não sabe mais o que vai acontecer. Esse movimento vai acontecer lá dentro. Que é diferente de quando você tem um trabalho de 6 meses, 1 ano, e a cada mês você está lá falando do Enneagrama de novo, aonde teve estereótipos você traz de volta para um outro jeito. Você está trabalhando com RH, com a liderança, dentro de uma apresentação de um Enneagrama, não como perfis psicológicos, mas como instrumento de desenvolvimento. A forma que você apresenta é uma forma mostrando as bênçãos que tem aquilo, e os pontos a se desenvolverem, é usando níveis de consciência. Eu não trabalharia com Enneagrama em empresa se você não conhecer os níveis de consciência, mostrando os níveis saudáveis, mostrando que quando aquelas pessoas estão agindo daquele jeito é por conta de uma dor, criando um contexto de compaixão, de aceitação. É preciso muito contexto de compaixão, aceitação e desenvolvimento, um sistema que entra dentro de um frame de desenvolvimento e não um sistema que entra dentro de um frame de assessment ou entra dentro de um frame de perfis psicológicos, porque senão a gente sabe o que vai acontecer. Então, os cases que eu tive mais beleza foram cases que eu fiquei muitos meses. Então, além da gente criar tudo isso, toma conta como vai apresentar, o nome dos tipos que você usa muda, a forma como você apresenta, a comunicação que vem antes do programa, o envolvimento da liderança acima, porque não adianta nada, você vai lá, apresenta o Enneagrama de uma forma super legal, amorosa, aceitadora e tal, você vai embora. No dia seguinte, o líder adorou aquilo. Putz, aqueles caras lá, sabia que aqueles caras eram lerdo. Aquele lá, aquele 6ão, putz, o cara é pé atrás. 3 comentários que esse líder fizer no cafezinho, ao longo do próximo mês, o teu trabalho já era. Já era, tá? Isso é muito importante. Já era, porque ele tem mais influência que você, como indivíduo que foi lá fora. Então, se eu quero transformar, eu vou ter que fazer um trabalho individual com esta liderança ou com este RH que irá dar continuidade a isso. E muitas vezes isso envolve um trabalho aí no indivíduo, onde ele tem que mergulhar nas crenças dele e começar a ver as outras pessoas com uma lente de aceitação, coisa que ele não fazia. E aí no meu livro O Anjo Líder, eu coloco muito isso, o quanto o líder tem que ir para um trabalho espiritual, um trabalho de consciência, um trabalho de transformação muito profunda. Porque senão tudo que você fizer nessa equipe, de alguma forma, ao longo das próximas semanas e meses, nesses sinais que as pessoas dão, porque pensa, você faz um trabalho de diversidade, você faz um trabalho de aceitação e a pessoa faz um comentáriozinho, mas também aqueles caras são um pouco mais devagar, ou aquele ali é sempre meio tosco, assim. Por mais bobo que seja isso, revela a cultura da organização. E se este cara fala isso, ele acaba de dar uma mensagem para todo mundo de aquilo não era tão importante. E é claro, gente, algumas pessoas vão levar o Enneagrama para elas, para a vida delas, para a família, mas vai ser 30%, 40%, 50%. Tá? Mas não vai ter a transformação de cultura que tem.
Ah, eu posso atuar para que a empresa fique um pouquinho mais aberta? Pode. Isso vai depender muito da tua influência antes da questão acontecer. Então, se você conseguir pegar de verdade o problema e aquela dor, a montar um projeto dizendo eu vou trabalhar nessa dor e trabalhar muito a comunicação do programa, como ele é apresentado para os participantes, como ele é apresentado para a liderança, garantir que aquele líder mais alto vai abrir aquele programa, vai mostrar as etapas dele, vai abraçar. Pode ser que você tenha que fazer um vídeo, um material, ou começar abrindo e falando sobre o que é o Enneagrama, mas nesta abordagem, mostrando outros cases para que as pessoas não criem estereótipos e elas passam a se abrir para isso. E aí também depende muito da sua tática de influência. Quem está conversando com você quer o quê? Quer validação de outros cases que você já trabalhou para ficar mais tranquilo? E aí, se você tiver, você vai mostrar esses outros cases. Você está conversando com RH que é um 6, que é um 7, que é um 1, que é um 2, que é um 5, um 8. Isso muda? Claro que muda. Se eu estou conversando com um RH ou com um contratante que é uma autopreservação muito alto, né, imagina um 6, imagina um freio de mão. Aí como que eu vou lidar em influência sem autoridade? Eu vou mostrar para essa pessoa todos os riscos de forma verdadeira e como adressar cada um desses riscos. E vou saber que essa pessoa vai fazer 1 zilhão de perguntas antes do primeiro projeto e que eu vou começar com um projeto desse tamanhinho, às vezes de 4 horas. E que, tendo um incrível resultado, essa pessoa passará a confiar na minha forma de atuar e aí eu vou para um de 2 dias, 1 semana, 6 meses, 1 ano. Então, existe também a tua influência como vendedor, como comunicador e que pode ser o Enneagrama usado porque você entende o que é valor para cada pessoa. Você adapta isso de alguma forma. Então, E aí você vai precisar influenciar o RH, vai precisar influenciar o líder que está contratando isso, vai precisar influenciar as pessoas dentro de uma sala de aula, de um programa de mentoring. Numa empresa você nunca tem um cliente só. O líder quer uma coisa, os RHs querem outra, o participante quer outra, você vai precisar entregar tudo isso para todo mundo. Essa é a grande... Você vai precisar entender o que é a moeda de valor de cada um e entregar tudo isso para todo mundo. Então esse é um pouquinho das coisas que a gente pode fazer. Dá para usar para diversidade e inclusão. Uma das coisas mais lindas para mim que o Enneagrama pode fazer é isso. Porque se tem uma utilização que é simples, que se feita de forma amorosa, aberta e com consciência alta, o Enneagrama faz de forma fácil, é mostrar que as pessoas são diferentes umas das outras. Basta eu fazer um painel bem feito, criar uma estrutura boa, que essas pessoas vão olhar e falar, em um dia, às vezes, em 8 horas, caramba! Olha a história daquela pessoa, quando ela fala desse jeito comigo, quando ela é dela e da outra também. Nossa, nós não somos todos iguais, nós somos diversos. E quando eu tiver sucesso de mostrar que tem 9 estilos principais de lentes, não só para ver o mundo, mas para sentir o mundo e para sense, né? Sentir o mundo, eu posso ampliar isso para instintos diferentes? Uau! Eu posso então dizer que já que temos jeitos diferentes de olhar a realidade, uau! Podemos influenciar para círculos maiores e dizer que masculino e feminino são também uma diversidade necessária? Que a diversidade de raça, de etnia, que a diversidade de orientação sexual, que todas essas diversidades são também formas de diversidade e que assim como nós temos lentes para ver o mundo, nós temos outras lentes para ver o mundo também, para experimentar o mundo. E uma das coisas mais incríveis, gente, sobre diversidade hoje, dentro de um mundo VUCA, dentro de um mundo digital, dentro de um mundo de holocracia, dentro de um mundo cuja transição planetária, e aí eu sempre digo, se por acaso alguém ainda não assistiu a minha palestra Visão e Transição Planetária no Congresso da Felicidade, dá uma olhada lá na playlist nossa também, Enneagrama nas Organizações, como o nosso planeta está elevando a sua vibração para um outro nível de consciência. Todos os seres a ele envolvidos
também terão que elevar essa vibração. E há disrupturas aqueles que não elevam essa vibração. Esse ser é uma célula, uma planta, uma pessoa, uma organização, uma estrutura. Por isso as organizações estão se transformando. Elas estão pedindo consciência, elas estão pedindo trabalho em rede, elas estão pedindo sistema, elas estão pedindo porque isso reflete o momento da transição planetária. Então, e a gente sabe que uma das coisas mais importantes para esse tipo de organização que nasce como rede, que nasce com uma outra estrutura não hierarquizada, que nasce de uma nova forma, é a diversidade. Se a gente vai olhar, por exemplo, para uma das características que fez São Francisco, em Palo Alto e toda a região ali da Califórnia, que tem boa parte das startups mais inovadoras do mundo ter tanto sucesso, foi o fato de São Francisco ter sido um porto há um século atrás nos Estados Unidos, onde chegavam chineses, chegavam japoneses, chegavam pessoas do mundo. Então aquilo era uma cidade de porto, e a cidade de porto tem tanta gente esquisita, diferente, e o que se sabe hoje? Que os esquisitos, os diferentes, produzem ideias diferentes, fora da caixa, se complementam e que as pessoas muito iguais vão tender a dar respostas muito parecidas. É como se a gente fosse o algoritmo lá da Netflix. Agora a gente é tratado, parece que você só gosta de uma coisa só, né? E aí, se você não tomar cuidado, no teu Facebook só aparece aquilo que comprova o que você já pensa, no teu Instagram só aparece o que você comprova que você já pensa e só recomenda o filme para você de como você pensava até ontem. Então como é que você vai fazer? Sabe? Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo entrar no perfil de outras pessoas para ver se eu vejo alguma coisa diferente nessa vida, que me amplia. Então, a gente usar o Enneagrama dentro de um contexto de diversidade, eu fiz há uns anos atrás um processo de abertura de uma startup, onde os 4, 5 sócios tinham Enneagrama, jovens nesse estilo, hoje acabaram vendendo essa startup, um processo incrível, deu para fazer um trabalho muito fundo, onde a gente mexeu pra caramba com essa questão do novo, da diversidade, da diferença, da aceitação. Então, o Enneagrama vai entrar aí de forma linda. Tem uma outra pergunta aqui que é como usar o Enneagrama a favor e tomar cuidado com os estereótipos e manipulações. Isso está lá na primeira live, na live da semana passada, é um dos pontos mais importantes. A gente falou um pouquinho hoje, mas vou pedir para olhar para essa live aí da semana passada, porque lá eu estou entrando bastante nisso, elas são complementares, tá bom? Dá para usar o Enneagrama na seleção? Coisa importante, eu falei sobre as utilizações que as empresas mais requerem do Enneagrama lá na live da semana passada, que está lá, está aqui no Instagram, mas está também na playlist de Enneagrama Organizacional do Núcleo da Consciência. Mas eu não falei de seleção porque não é uma das que são mais requeridas. Dá para usar? Dá, mas pelo amor de Deus, cuidado. Essa história de que um perfil do Enneagrama só serve para fazer uma coisa é um tremendo de um estereótipo. Não é assim que funciona. Você pode fazer o que você quiser. Se o teu desejo de alma for forte o suficiente, você pode ser um 5 autopreservação e se transformar num grande palestrante ou num vendedor. Claro que eu posso usar a informação do Enneagrama para falar, caramba, eu estou vendo aqui no teu processo seletivo, você fez o teste do aplicativo, muitas empresas usam o meu aplicativo, tá? Para fazer, e eu estou vendo aqui que a tua vontade, o teu desejo é ensinar, dar aula, e também tem um 5 aqui, eu vou ficar muito curioso de saber como essa pessoa vai ultrapassar essas barreiras que a personalidade dela naturalmente traz. Será que ela tem consciência do 5 dela e das dificuldades? E eu vou fazer perguntas na entrevista de seleção. Lembra que uma entrevista de seleção por competência, você vai mapeando competências específicas e perguntando para a pessoa sobre coisas que ela já fez no passado. Ela tem que te dar exemplos sobre isso. De repente, ela já se desenvolveu nisso. Porque ela é filho de um grande vendedor, ou porque fez faculdade daquilo, ou porque sei lá qual é a história que ela tem para te contar. Então, o Enneagrama é um sistema de desenvolvimento. Você pode sim usar uma informação de tipos e instintos num processo seletivo, mas para desenvolvimento, para formular de repente perguntas. Espera aí, eu estou aqui com um 7
que está me dizendo que o desejo dele é trabalhar em controle de qualidade e é para essa vaga, mas eu sei que a tendência do perfil de personalidade é começar coisa nova, é trocar, é ter muita relação. Então, deixa eu entender melhor como é que ele lida com isso e de repente eu vou ter perguntas novas para colocar na entrevista de seleção que podem ser incríveis. E muitas vezes pode ser que não era isso que ele queria. Realmente eu vou fazer perguntas e vou descobrir que ele só estava precisando de um emprego, mas que o perfil dele é realmente ficar trocando e não vai encaixar. Ou não, eu vou descobrir que essa pessoa ela está num outro nível de consciência em relação ao tipo, ou não, ou de alguma forma ela gosta daquilo por alguma outra razão, ela tem uma carreira envolvida naquilo de alguma forma. Então isso vai me dar informação. Enneagrama é sistema de desenvolvimento, até porque, gente, qualquer pessoa pode alterar as suas tendências de comportamento. Depende do grau de maturidade e de autotransformação que ela tem. Ao mesmo tempo, a gente sabe que as tendências do tipo são sim muito fortes. Tendências de instintos mais fortes ainda. E se eu estiver conversando com alguém cujo autoconhecimento não é uma estrada, é mais difícil dessa pessoa ir contra essas tendências. Então não são perguntas boas para fazer numa seleção, entender se ela tem uma estrada de autoconhecimento, se ela já fez processos terapêuticos, se ela já fez curso, se ela conhece, olha, eu estou aqui com um 6, será que ele conhece os pontos fortes e fracos? Imagina essa pessoa conhecer o Enneagrama e falar, olha, eu sei, o meu perfil é de fato olhar para as coisas que podem não dar certo, muitas vezes a minha mente fica ansiosa por causa disso e eu corro o risco de bater de frente com as pessoas ou ver problemas demais, ser um pouco negativo, mas eu estou nessa estrada há um tempo e eu venho trabalhando com isso e estou começando a usar isso, por exemplo, para ajudar o meu time e a minha equipe a ver riscos que eles não estavam vendo, que eles estavam passando por cima e estou sim perguntando para as pessoas o que elas acham antes de tomar uma decisão. Imagina você ter um candidato assim, que coisa incrível, tá? Então, o Enneagrama não só na seleção, mas para aqueles que estão atrás de um trabalho, de uma carreira, o autoconhecimento e a maturidade, o Enneagrama é um grande valor numa entrevista de trabalho, é um grande valor num processo, é talvez uma das coisas mais valorizadas. Eu falo lá por mim, desde os meus tempos de Embraer e desde o tempo... Eu me lembro que ao sair da Embraer, eu fiz um processo de outplacement para entrar em empresas que fizessem consultoria de liderança e eu fiz algumas entrevistas, eu acabei optando por criar minha própria empresa, mas o valor que tem nas empresas modernas e de consciência, as pessoas que investem numa estrada de autoconhecimento e maturidade. Então as suas formações de Enneagrama, elas vão fazer uma diferença absurda também, não só como entrevistador, mas também como entrevistado. Tá? Então, muito cuidado, gente. É claro que eu, como um 7, nossa, que legal, talvez eu tenha tendência em trabalhar em lugares que eu vou encontrar muitas pessoas, que isso, aquilo. Mas olha que interessante, não é tanto o meu perfil nesse momento do tempo. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito sozinha, desenvolvendo. Gosto de novidades, sim, isso é verdade. Mas nunca tive problema em terminar alguma coisa que começo. Isso tem a ver com uma série de outras coisas. Mas então, e se eu quiser trabalhar com alguma coisa que envolve foco numa coisa só, esse perfil não serve para isso? Pode servir. E se essa pessoa está num outro patamar de desenvolvimento e é aquilo que ela quer para justamente chegar num outro lugar? A gente não sabe. Então a gente começa tomando muito cuidado com esse tipo de coisas. Ao mesmo tempo, gente, eu não vou mentir para vocês, a maioria das pessoas é inconsciente, a maioria das empresas é inconsciente. Então tende sim, quando eu estou falando com pessoas inconscientes, aos padrões eles falarem muito alto. Mas não é isso que a gente quer, né? Não é isso que o Enneagram Corporate traz, não é isso que o Núcleo da Consciência pisa. Eu tenho um compromisso de alma por nunca mais pisar em qualquer espaço desse na minha relação com as organizações e com as lideranças. Desde o lançamento do Anjo Líder, que está muito clara essa missão de formar consultores, formar empresas, formar pessoas no mundo que tragam a consciência para um outro patamar. E não que operem usando os tipos de personalidade para aumentar uma lucratividade, às vezes enlouquecendo pessoas, tornando pessoas mais infelizes. Faz o menor sentido para mim, tá? Mesmo que às vezes é possível sim
eu criar determinados mecanismos, deixar os 3 daquela empresa ainda mais faca na boca, deixar os 6 daquela empresa ainda mais trabalhando sem parar por lealdade para mim. Eu posso fazer isso, mas a minha alma nunca mais vai fazer isso. Eu espero que quem esteja aqui me escutando no NA Corporate entenda que essa não é a nossa visão, que a gente não acredita nisso e que a gente acredita numa nova era de organizações onde o sistema inteiro ganha. O mundo ganha, a prosperidade vem, cada indivíduo ganha, a consciência ganha, o planeta ganha. Então, desta outra plataforma, a nossa abordagem com o Enneagrama numa empresa é bastante diferente. Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Vale excluir... Pergunta, eu vou ler exatamente como ela foi feita, tá? Vale excluir a base espiritual para democratizar? Vou traduzir ela. Vale não falar de toda a base espiritual do Enneagrama para entrar numa empresa? Mais uma vez, gente, depende de quem é essa empresa. Eu vou fazer de novo uma analogia com uma pessoa. Imagine uma pessoa que tem uma religião super fechadinha, daquelas bem, né? Tá lá, que a gente já sabe. Mas você ama essa pessoa, você gosta dela, ela veio te procurar. E aí você quer ajudá-la, por exemplo, ela está depressiva, ela não está vendo a vida com um jeito legal, e você quer ajudá-la. Você vai falar alguma coisa que vá contra a crença dela ou que atrapalhe, ou você vai procurar, dentro daquilo que ela valoriza, alguma mensagem na religião dela, do Deus dela, da crença dela, que levante o astral dela, que deixe ela mais feliz, se isso for possível para ela. Você vai adaptar a forma de comunicação para o que for melhor para aquela pessoa, não vai? Vai fazer, pelo menos por amor a gente faz isso. Porque não adianta falar, olha, seguinte, Deus não existe, o que existe é uma energia quântica, multidimensional. Para que me serve isso? Se eu for conversar com uma criança que está emburradinha, eu não vou adaptar a forma de passar a mesma mensagem para ela? Então quer dizer que eu posso adaptar a forma que eu apresento o Enneagrama numa organização ou outra, algumas palavras? Posso? Por que não? Eu posso trocar a palavra espiritualidade por consciência ou por... Posso? Por que não? Depende quais são as palavras que mais vão ser úteis para o trabalho da consciência acontecer, para aquelas pessoas serem mais felizes, para aquela organização se libertar, né? Para o trabalho da consciência existir. Você vai entender isso na conversa com aquela organização. Ela é mais tradicional? Ela é menos tradicional? Ela gosta que eu fale de espiritualidade abertamente? Ou eu vou falar de consciência? Ou eu vou falar de maturidade emocional? Ou eu vou falar de um tema que pode-se falar em qualquer lugar hoje, que é, né, saúde mental, felicidade. Essas coisas, gente, são todas facetas da mesma coisa. Espiritualidade é isso. Espiritualidade é você fazer um movimento numa pessoa ou numa organização no qual essa organização ou indivíduo sobe em um patamar de consciência, tem um coração um pouco mais presente, mais livre e mais curado, tem uma mente um pouco mais clara, mais limpa, tem um corpo mais no aqui e no agora, relaciona-se com mais amorosidade, entende o ser humano. Isso é espiritualidade. Qual é o nome que eu vou dar a isso? Depende do que for mais útil. Então, isso é muito importante para você. Não use uma palavra que vai te atrapalhar, mas sim uma palavra que vai te ajudar. Isso é adaptação de comunicação. É diferente de eu chegar e falar, olha, o Enneagrama não tem nenhuma base profunda, ele não é uma ferramenta que existe há milênios para transformar a consciência do ser humano, ele não tem essa profundidade de olhar para as emoções, ele é um sistema deste jeito, com 7 caixinhas, porque eu estou com medo de falar nessas coisas. Essa não é a nossa crença. Para vocês terem uma ideia, uma das razões que nos fez criar e fundar a Sociedade Brasileira de Enneagrama foi um espaço onde nós pudéssemos admitir como valor que o Enneagrama é sim um instrumento espiritual e sempre será. Então, para mim, não importa se eu vou trabalhar
num time de liderança, naquele time eu estou falando só de relações, porque eles estão com uma performance baixa, e eu vou adaptar a fala do meu sistema, mas eu jamais vou deixar de falar e de mostrar a profundidade que ele tem. Eu não vou torná-lo raso. O que eu posso sim é usá-lo num nível um pouco mais adaptável naquele momento. Mas eu vou falar sim da minha verdade, eu vou falar sim da verdade desse sistema, porque senão eu estou mais uma vez trabalhando num nível onde as pessoas só vão entender personas para continuar o mundo exatamente como está, gente. O que a gente precisa fazer nas organizações e nas pessoas é um toque quântico. O mundo como está faliu. O mundo das organizações como está faliu. Ah, mas tem bilhões e bilhões. Tem. Só que estão falidos. Falidos no sentido de a gente ter um planeta em decadência, a gente tem o grau maior de ansiedade que o planeta Terra já viu, um nível de infelicidade absurdo nos lugares. É falência. Não é para isso que as organizações existem. As organizações existem para serem instrumentos de cura, de beleza, de espaço. Então, sim, eu posso não usar a palavra espiritualidade, eu posso entrar e usar Enneagrama para mostrar gaps de liderança e não tá fazendo... Mas eu vou falar de um sistema que mapeia as dores e os pontos mais profundos do ser humano e que sim, muitas vezes, e eu falo dessa forma assim, eu tenho essa persona, como por exemplo vamos imaginar aqui, esse 2 que está aqui centralizando pra caramba e ele tem essa tendência de não soltar a mão, porque lá no fundo existe sim uma dor emocional de achar que eu não sou amado. E por achar que eu não sou amado, eu desenvolvi uma estratégia de controlar pessoas e relações para que elas deem feedback, estejam junto comigo. Mas o que existe no fundo, gente, é uma dor emocional que traz uma causa, que traz esta consequência. E pode ser que eu trabalhe aí num nível depois. Então, e como a gente tem visto que essa é uma reclamação que apareceu das pessoas com você, o excesso de centralização, o que você propõe para a gente trabalhar? Mas eu jamais vou deixar de dar as causas mais profundas, os espaços dentro do frame que é possível. Enneagrama não é mais uma ferramenta de sucesso, gente, pelo amor de Deus. O mundo não precisa de mais uma pessoa de sucesso. O mundo precisa de pessoas mais conscientes, mais maduras, que podem sim ter relação com prosperidade, mas uma prosperidade sistêmica, uma prosperidade que envolve prosperidade em tempo, em recursos, em amor, em relação e que faça bem para todos e não para um só. Então, é para isso que a gente coloca aí todo esse sistema. Muito bem, com isso eu termino por hora a primeira etapa. Eu nem sei, deixa eu até ver que elas são aqui, gente. Eu sempre acho que eu vou conseguir responder algumas coisinhas em algumas horas, mas nunca dá tempo, né, de fazer tudo isso. Eu vou falar aqui então, vou passar aqui agora para o bloco 2, algumas perguntas que puseram no Stories até... eu sei que eu passei do horário, acabei de ver agora, então eu vou ir um pouquinho mais rápido, mas principalmente por conta dessas pessoas que me fizeram essas perguntas. Então olha que legal, até agora eu só falei de utilizações mais estruturais. Na live 1 eu falei de outras aplicações, agora eu vou falar um pouquinho, 3 ou 4 perguntas que me fizeram, especificamente das personalidades. Lembrando que isso tudo está no livro, e que é um elemento que a gente vai trabalhar nas organizações. Então, vamos lá, falar um pouquinho agora de algumas perguntas que vieram no nível de trabalhar o indivíduo na personalidade, seja no tipo, no instinto, no nível de consciência. O Enneagrama estuda perfis de líderes e liderados? Bem, são 10 anos completando aí o livro, e sim, isso tem toda a sua beleza, nós já falamos pra caramba. Como assim? Aí tem uma pergunta interessante aqui. Como é que um líder pode usar no dia a dia? Eu já falei bastante na primeira live também. Tem uma outra fala minha no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, lá de 2011 ou 12, que está lá no YouTube também, onde eu falo especificamente dos perfis dos 9 tipos, né? Uma coisa mais de perfil e tendências mesmo.
mas algumas utilizações que são bastante interessantes. Então, por exemplo, primeira utilização, eu líder usando para mim mesmo. Eu usando para a minha maturidade e autodomínio. Eu usando para entender os meus pontos cegos, as minhas dificuldades, as minhas bênçãos, o meu propósito e fazer um trabalho de crescimento que irá se reverberar na minha relação de liderança. Porque vai melhorar o meu grau de presença, porque vai fazer com que as minhas emoções se abram mais no contato com o outro, porque vai modificar a minha comunicação, que vai se adaptar a cada perfil de liderança diferente. Isso é incrível fazer com o Enneagrama. Eu saber que vai sentar na minha frente um liderado tipo 6. Eu uso liderança situacional, isso vai estar lá no Enneagram Corporate, pessoal, em dezembro. Eu vou mostrar como combinar as duas coisas. E eu sei que ele está num momento de liderança tal, mas que ele também é um 6. Então eu vou criar um ambiente onde ele vai se acalmar, vou deixar ele mais tranquilo, seguro. Eu sei que ele vai tender a olhar para os riscos, eu vou fazer mensagens positivas, eu vou lidar com isso, eu vou entender. Então eu adaptar a minha liderança aos outros estilos também é incrível. Uma outra coisa que os líderes fazem muito, depois que a gente faz um trabalho, é pegar o aplicativo Enneagrama para Líderes, passar para toda a sua equipe, a equipe faz o teste, mesmo sabendo que é possível alguns erros, e ele começa a conversar nas sessões, a liderar, a usar no time, todo mundo começa a usar aquele como um sistema, mesmo dentro da pequena equipe, e os ganhos são muito grandes. Lembrando que na live da semana passada eu fui bem mais específico em todos esses usos, né? Algumas coisas que me perguntaram estão aqui no meu destaque, está lá no YouTube, está no livro, mas só aqui. É possível um 7 ser líder, né? Eu acho que se eu responder não, eu tenho que sair correndo dessa live, né? Porque eu, como um 7, tive liderança na Embraer há muitos anos atrás, criei algumas empresas, estou aí à frente delas há bastante tempo. Se eu der a resposta não, acho que as coisas não vão dar certo. Estou brincando aqui, gente, mas isso é muito sério. Pelo amor de Deus, aonde você aprendeu que um tipo só pode fazer isso ou aquilo outro? Não é assim que funciona no Enneagrama, tá? Existe uma tendência num 7 de nível mais baixo de consciência, nível 6 de consciência, de começar coisas, um 7 sexual, com autopreservação baixo, estrutura mais devagar, mas que ele quer começar coisas novas e às vezes deixar os rabos para não terminar? Pode acontecer? Pode. Isso depende, gente, do nível de consciência. No nível de consciência 6 isso é comum. No nível de consciência 5 ou 4, no nível de consciência 4, gente, o C7 não vai deixar mais as coisas para trás. Ele vai estar se conectando com a flecha 1 num nível de compromisso e foco, que é quando você acessa a flecha no nível alto de consciência. Vamos lembrar aí, pessoal, do curso de Enneagrama Dinâmico, as flechas dependem do nível de consciência. Então, quando você acessa uma flecha 1 no nível mais alto, começa a ter todo um processo de foco. Eu não consigo passar para uma coisa sem terminar a primeira. Eu ainda tenho a questão de ter ideias demais, e elas às vezes me atrapalham um pouco, mas elas vão parar numa playlist, elas vão parar, e eu não consigo passar para a segunda sem terminar a primeira. O meu nível de compromisso e finalização é extremamente alto, e eu conheço dezenas de sets assim, tá? Então, de novo, todos os 9 perfis podem ser líderes. Para que serve então eu conhecer a minha tendência? Para eu ultrapassá-la, para eu criar mecanismos para fazer isso. E no meu livro, cada líder tem, 19 itens. Faça isso, estratégias, ferramentas para você terminar o que começou. Vamos lembrar que se você estiver no nível de consciência 6, talvez você precise de ferramentas. Uma gestão do tempo, uma ferramenta de priorização. Mas se você estiver num nível de consciência mais alto, nem ferramenta você vai precisar, porque a tua natureza como 7 é o compromisso e a finalização. Então, é por isso que você vai precisar olhar aí, usar esse instrumento para a consciência e para a transformação e não como instrumento para achar que uma pessoa pode fazer uma coisa ou a outra, tá bom? Como mudar os preconceitos com os 8s? Gente, eu volto lá no começo do meu Enneagrama e vocês, alunos aí do Ennea Coaching, sabem o quanto quem passa por uma formação em Ennea Coaching não tem preconceito mais. É impossível você atravessar
um NA Coach em 9 raios e ainda carregar essas coisas de nossa, como os 8 são brutos. Eu há anos que eu não consigo ter essa relação. Eu tenho a relação com o 8 como um perfil extremamente inocente, amoroso e que tem uma ferida sim, e que dependendo da pessoa, quando essa ferida ainda é muito forte, vai causar uma contração e ela vai tender a reagir com controle e grosseria. E talvez essa seja a pessoa que trabalha comigo aqui naquele lugar, mas isso não é ela. Como que eu sei isso? Porque depois de 12 anos conduzindo pessoas na mandala e sentindo esse coração dessas pessoas, eu tive que redesenhar a forma como eu via os tipos. E eles passaram então a se chamar raios, porque eles não são só tipos. E dentro desses raios, né, eu comecei a me relacionar com eles de forma diferente. Isso não invalida o que eles podem fazer ou reagir quando estão machucados ou em consciência mais baixa. Não invalida. E eu posso sim ter 8 no nível de consciência 7, que estão lá extremamente controladores, dando esporro em todo mundo, dando aquele feedback, às vezes ruim, na frente de 40 pessoas. Isso existe? Claro que existe. Assim como existe os outros 8 fazendo isso. O 2 extremamente controlador, um 3 sem emoção nenhuma, atropelando todo mundo. Existe isso? Existe. Mas esses não são os raios de forma real. Então, como que eu vou criar o preconceito? Primeiro eu volto à pergunta, da onde veio esse preconceito? Seja porque você entrou nessa empresa e não criou o contexto ideal na apresentação do Enneagrama e deu brecha para que houvesse essa primeira imagem. Se você fez isso, realmente tem um problema, porque é mais difícil mudar isso depois. Ou você fez cursos de Enneagrama ou leu em algum lugar onde esta é a imagem falada ou não falada que as pessoas tinham. E aí você tem que fazer uma cura na sua própria visão dos raios. Existe uma série no YouTube chamada Os Tipos Como Você Nunca Viu, a série do YouTube do Núcleo da Consciência. Foi um NA Coach 9 raios, eu acredito há 6 ou 7 anos atrás, onde eu pus pela primeira vez a fala de olha como eu estou vendo esses raios hoje de uma forma diferente. E eu sei que isso não é o comum por aí. Então, enquanto a gente tiver acesso ao Enneagrama de estereótipos, é isso que a gente vai colocar numa empresa, tá? Ah, mas a coisa já está feita, aquilo já mudou, não tem mais jeito. Cara, você vai ter que mudar essa visão, você vai ter que ressignificar. Você vai ter que trazer essas pessoas para uma conversa, para um coaching, para uma mentoria, para um workshop, onde você vai mostrar através de painéis talvez que tenham níveis de consciência diferentes, uma outra forma do 8, você vai ter que conseguir que aquele 8 acesse a vulnerabilidade dele e fale, por exemplo, um painel, por exemplo, com 3 ou 4 pessoas de tipo 8, de um nível de consciência mais alto, abrindo em vulnerabilidade e falando, e você mostra aquele painel para as pessoas, elas vão falar, peraí, mas esse cara é diferente daquele outro lá. Então quer dizer que os 8 não são aquilo, podem ser isso aqui também? Isso. Então você pode dar contra-exemplos, redesenhar, ressignificar, mostrar? Pode. Só que percebe o quanto de cuidado você vai ter que ter. Né? E quanto de cuidado você vai ter que ter. Muito para mostrar também, gente, nas empresas é comum assim. A pessoa, às vezes, você faz um trabalho com uma equipe de 10, 15 pessoas, 20. Isso é muito pouco para você conhecer um tipo do Enneagrama. E aí você faz um painel, só tem um cara daquele tipo lá, do 9. Só tem um. E aquele cara tem um nível de consciência super baixo. Ou tem coisas dele. Aí as pessoas olham aquilo e falam, já entendi o que é um 9. Cara preguiçoso, que não vai... E ela cria aquele mapa mental dentro dela. E vai embora com aquele mapa mental dentro dela. Por quê? A diversidade que ela foi exposta é muito pequena. Então, como é que a gente muda isso? Várias maneiras. Eu tenho internet para mudar isso, eu tenho painéis gravados para mudar isso. Eu tenho, por exemplo, se eu for numa empresa, eu vejo que tem um cara só, eu convido mais 3 ou 4 pessoas para estarem lá naquele painel. Eu puxo dela o que ela tem de melhor, eu mostro que aquele é um momento da vida dela que ela pode mudar. Então, aí sim, gente, tem técnica para apresentar isso. Aonde eu mostro essa técnica? Na formação em Enneagram Trainer, que acontece uma vez por ano. Aí a gente entra em detalhes específicos de como conduzir um painel, de como fazer uma apresentação, de forma que você crie isso
de um jeito diferente. Mas é só você ir lá na playlist, né, Enneagrama Espiritual, Enneagrama Luz da Espiritualidade, lá no YouTube do Núcleo da Consciência, nos tipos como você nunca viu, encontra lá o raio 8 e passa, por exemplo, esse link para as pessoas, elas nunca mais vão ver o 8 dessa forma estereotipada. O que não invalida o fato de que pode ser que aquela pessoa, naquela empresa, naquele momento, esteja assim agindo daquele jeito no mundo. E aí é a realidade que você tem. E aí vai vir técnica de coaching, de influência, de trabalho, para ver o que é possível fazer com aquilo naquele momento do tempo. Tá? Então, tem muitos detalhes aí no meio. Como dizer ao 2 que ele precisa melhorar a sua conduta? No aplicativo Enneagrama para Líderes e no livro Enneagrama para Líderes, eu falo sobre como dar feedback para cada um dos 9 tipos. Tá? Então, dependendo do seu tipo e dependendo da pessoa, como falar para ela. Então é claro que tem coisas aqui que não depende para o 2, né? Criar um ambiente de segurança, criar um ambiente de confiança, dar um feedback separado das outras pessoas, preparar o que vai falar antes, dar um feedback no nível de comportamento e não no nível de indivíduo. E adaptando por ter um 2 na minha frente, tem algumas coisas que eu tenho que prestar atenção. Como, por exemplo, essa é uma pessoa emocional. E ela elege pessoas que são muito importantes para ela se adaptar e para ela ser vista como uma pessoa boa, ser vista como uma pessoa amiga, é muito relevante. Então imagina que eu sou o líder dela, muito provavelmente eu vou ser um dos eleitos. Então ela vai sentar na minha frente, ela vai estar muito preocupada com a imagem dela, com a imagem de boazinha, em me agradar e não me agradar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou respirar em presença, eu vou vir para o meu corpo, eu vou vir para o meu coração, porque como é um emocional do Enneagrama 2, 3 e 4, eu vou deixar o meu coração estar naquela sala, e aí ele, como é um emocional do outro lado, vai sentir a minha presença no coração. Isso vai trazer uma fala de um jeito diferente, um olhar de um jeito diferente. E vai fazer com que eu vou abrir um espaço dizendo coisas do tipo, olha, se essa for uma empresa e uma relação que a gente já usa o Enneagrama de forma saudável e aberta, coisas do tipo assim, olha, eu sei que pode existir uma chance, uma tendência de você se preocupar com o que eu estou achando de você, de talvez tentar me agradar, mas saiba que eu admiro muito você, o seu trabalho, e eu gostaria muito que você fosse o mais verdadeiro possível aqui hoje. Porque sendo verdadeiro, isso em nada vai mudar esses pontos. Então a gente pode fazer esse compromisso de que nós seremos verdadeiros e que eu vou tomar cuidado e que você vai ter espaço para colocar suas emoções e que você pode estar um pouco mais livre de não se preocupar tanto em me agradar ou com a tua imagem. Podemos ir por esse caminho? E aí eu crio todo um ambiente de confiança que é bastante diferente. Dá para adaptar isso para os outros 8? Claro que dá. Da mesma forma, alguém falou do estereótipo do 8, dá para fazer isso com o 4? Claro que dá. Primeiro, gente, não usa a palavra inveja numa empresa pela linha de fundo, tá? Isso a gente fala lá no Ennea Trainer. São palavras que já vêm carregadas de muitas coisas que não são úteis. Você tem outras maneiras de se fazer isso. Mas vamos lá, senão se eu responder tudo que vier também, fica até amanhã. Aqui tem uma pergunta mais complexa, eu falei um pouquinho na live passada, eu vou mostrar esse case, um case que a gente fez isso no Ennea Corporate agora de dezembro, que dá para eu transformar culturalmente o instinto dominante de uma organização, o instinto reprimido? Cara, são trabalhos um pouco mais complexos, depende do tamanho da equipe que você tem na mão. Então eu vou deixar isso para a live passada e para o programa mesmo, onde eu vou apresentar um case de instintos lá no programa. Muito bem, gente. Como sempre, eu já estourei todos os horários possíveis e imagináveis. Eu vou seguir aqui para a finalização do dia de hoje, lembrando que lá na playlist Enneagrama, nas organizações do Núcleo da Consciência do YouTube, daqui a uns 2, 3 dias vai estar essa live, tá a live da semana passada, falo sobre tipos de liderança, tá a live incrível chamada Consciência Organizacional, que é quando eu falo das organizações como se seres vivos, que tem uma alma e que tem processo para lá. Então deem uma olhada lá no aplicativo Enneagrama para Líderes e tudo mais. E falar um pouquinho para quem me perguntou aqui do programa Ennea Corporate.
O Enia Corporate é uma formação para consultores, para RHs, para professores de Enneagrama que desejam usar o Enneagrama para elevação de consciência nas organizações. Muita gente está perguntando por que não tem 2 dias, por que não tem 3 dias. Por que não tem? Porque não dá para fazer grandes transformações sem esse grau de profundidade, esse grau de trabalho, esse antes, esse depois, esse meio. Então, é quando chegar o seu momento, talvez seja o ano que vem, talvez seja no outro, talvez você possa ir aprendendo coisas, mas é para quem de fato tem esse chamado, quer investir nisso, quer levar o Enneagrama num outro patamar dentro das empresas, dentro de tudo que a gente falou aqui nesse processo. É a única turma, a fase online começa semana que vem, agora em dezembro tem a fase presencial, depois tem os projetos, as implementações. É a única turma prevista. Tem gente me perguntando, vai ter uma turma no ano que vem? Não sei se vai ter o ano que vem, se a gente vai pular 1 ano ou 2, mas o fato é que essa aqui é a turma que tem por aí. E qualquer coisa, se precisar, nos contate. Vamos lembrar, playlist eu já falei, aplicativo Enneagrama para líderes, pessoal, para você usar na empresa, para você passar para as pessoas, para elas fazerem o teste ali. Fiquem atentos, até o final do mês ou início de dezembro vão ser liberados 2 novos testes inéditos a nível mundial, que é o teste de instintos e o teste comparação de tipos. Você vai poder dar para o teu liderado, eu estou na dúvida entre o 5 e o 3, ele vai poder fazer o teste no aplicativo e vai levar ele a descobrir qual é o ponto dele em breve. E todas as áreas do aplicativo, quando você baixa o aplicativo, gente, tem 2ª página e 3ª página. Muita gente não se dá conta que tem uma 2ª página. Na 2ª página tem liderança. Quando você clicar lá, vai ter feedback. Tem algumas áreas ali, não todas, que está escrito a informação do livro. Em breve a gente vai liberar todas as áreas, de preferência até o Enia Corporate, para que os participantes possam usar depois. Lembra que isso é free, isso é grátis. Quem tem o aplicativo antigo, gente, precisa baixar de novo, porque tem uma nova versão e vai precisar baixar de novo em dezembro. Na verdade não, você precisa baixar de novo agora, ele vai atualizar sozinho quando tiver essas mudanças aí. E aí convidar sempre vocês a estarem atentos à agenda do Núcleo da Consciência, os trabalhos, a maioria deles até o final de 2022, Brasil e Portugal já estão lá, o Enneagrama Experience, a formação pela Sociedade Brasileira de Enneagrama, os Enia Coaching, tem o Enia Coaching espiritual aí acontecendo final de fevereiro, março, é só um por ano. Lembrando que faz parte da certificação internacional nos Estados Unidos, pela International Enneagram Association. Já temos metade da turma cheia para o curso lá de março e já temos 1/3 cheia lá para o Enia Coaching de 9 raios de final de maio. Lembra que todos os anos a formação Enia Coaching, que é o espiritual, o 9 raios e o cura dos instintos, costuma lotar. Então fiquem atentos, falem com a Thaís, os lotes quanto antes mais barato. E aos Experience, aos cursos online. Hoje a gente tem 5 cursos online extremamente completos no site www.nucleoonline.com.br. Enneagrama, personalidade, tipos, instintos e subtipos, mais de 20 horas de aula, mais de 50 aulas. Segundo curso, Enneagrama, níveis de consciência e flechas, mais de 90 aulas, demonstrações no tapete, níveis de consciência. Enneagrama espiritual, todo um trabalho de contato, mais também acho que são 30 ou 40 aulas. Enneagrama e transformação dos instintos, técnicas para transformar instintos. E tem também o curso lá de formação em hipnose ericksoniana. Fiquem atentos, em breve vai ter aí algumas novidades aí pra gente, tá bom? Fiquem atentos, pessoal, no meu Stories, nos próximos 7 dias eu vou continuar falando de Enneagrama nas empresas, nas organizações, respondendo perguntas. E aí já depois da semana que vem a gente fecha o grupo que vai embarcar no Enia Corporate. E aí eu vou falar desse tema eventualmente aí. Mas vou estar sempre conectado a esse chamado que eu amo tanto, que tem a ver com elevar a consciência das lideranças e organizações, tá bom? Grande beijo. Se precisar, entre em contato comigo ou com a Thaís aí no WhatsApp, né? Sempre no 11. Tá lá no site, no Núcleo da Consciência. Dê uma olhada na agenda. Atento aos stories. Se quiser que fale de alguma coisa específica, estamos aqui. Agradecer aqui também, eu vi alguns colegas, professores de Enneagrama que estão aqui. Agradecer a todos vocês. É sempre bom a gente trocar, sempre compartilhar. Alunos, pessoas que eu não vejo há muito tempo. Um grande beijo.
fiquem com Deus e que a gente possa se mover a um mundo onde não só os indivíduos, mas as organizações tenham o seu espírito e o seu coração curados. Não dá mais tempo da gente ficar mentindo sobre isso, não dá mais tempo da gente ficar se escondendo. Agora saiba, você vai precisar ser competente também. Não adianta só falar sobre isso. Você precisa de ferramentas, de estrutura, de medições, de conhecimento, de técnica para juntar o céu e a terra. E é sempre nesse espaço que o Núcleo da Consciência vai operar, aqui no Brasil e em Portugal, com a nossa equipe, com a Mônica e com toda a nossa equipe que está sempre por ali. Um grande beijo e nos vemos aí em breve. Muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês e pela enorme paciência com os horários. Beijo! Acho que eu vou fazer uma coisa que eu já vi fazendo, que eu nunca fiz, tá, gente? Vou deixar aqui 2, 3 minutinhos para se alguém quiser deixar alguma mensagem, porque senão eu fico falando sozinho aqui e é sempre bom se alguém quiser dar um oi, falar um oi. E aí daqui a pouco, quem quiser sair também fique à vontade, tá bom? Quem gostou, compartilha essa live da semana passada com quem se interessa. Quem acredita que alguém precisa embarcar nessa jornada do NA Corporate, atentos porque é a última semana. E é isso. Legal. Doutor Rafael, saudades de você, hein? Caramba. Raquel, querida. Beijo enorme. Muito bem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até.